E aí galera, como é que vai vocês? Professor Evaldo Hevold aqui, Biologia. Sejam outra vez muito bem-vindos. A nossa aula de hoje vai ser sobre sistema genital masculino. Olha que legal! Hoje nós iremos conhecer as partes internas que compõem o sistema genital reprodutor masculino. Ah, mas hoje eu queria ver o da mulher. Calma! Semana que vem nós iremos ver o feminino, tá bom? Então é uma parte muito importante passarmos pelo sistema genital masculino para podermos compreender, né, tudo o que se passa para que haja depois o processo da ejaculação e o processo da produção dos gametas, que são os espermatozoides, beleza? Lembrando que a gente já falou aí sobre reprodução assexuada e agora a gente vai dar a introdução da parte sexuada, onde há interação de gametas, né? Interação de material genético, certo? Então a gente vai começar com o sistema genital masculino, depois o feminino e assim por diante, tá bom? Até chegar no feto, no bebezinho, que a gente vai estar estudando aí no processo de embriologia, a formação embrionária de um bebê, tá bom? Então segue junto. Então vamos começar aqui com essa pequena introdução para vocês, ó. O ser humano, assim como todas as espécies que habitam o nosso planeta, vem desde os primórdios, né, do tempo, digamos assim, reproduzindo-se e também evoluindo. É graças ao instinto animal do homem que a perpetuação da raça humana vem sendo, né, assegurada. Os seres vivos, através da reprodução assexuada ou sexuada, geram novos indivíduos. Na reprodução do tipo sexuada, quando ocorre a fecundação, ou seja, uma célula masculina e uma célula feminina se unem, né, se fundem para assim formar um novo ser vivo. No caso da espécie humana, a fecundação se dá quando os gametas masculino e feminino se encontram, formando assim o zigoto, a célula ovo, que se desloca para as tubas uterinas da mãe em direção ao útero. E uma nova vida começa assim a então se desenvolver. Mas vamos entender isso melhor conhecendo os aparelhos reprodutor masculino, que é composto de órgãos externos, como o pênis e o escroto, e também órgãos internos, entre quais se destacam os ductos diferentes, as glândulas seminais, bulbouretrais e a próstata. Nós já falamos um pouquinho disso na aula passada, né, dessa questão da união gametótica. Então, quando eu tenho um gameta óvulo da mulher com um gameta espermatozoide do homem e eles se unem, a gente provoca o que nós chamamos de fecundação, que é a união do gameta. Essa fecundação ela vai se estender por uns processos de mitose, crescimento celular, e vai se desenvolver oriundando um novo ser vivo, né? Aqui ele deu uma introdução também do que nós vamos ver dentro do aparelho reprodutor masculino, que é a parte externa e a parte interna do homem, tá? Os objetivos até o final desta aula nós vamos identificar a organização estrutural e funcional do sistema genital masculino, analisar as mudanças fisiológicas e comportamentais que ocorrem na puberdade masculina. Tá? Então a gente vai ver de como que desde uma criança até um adulto as mudanças que o ser humano do tipo masculino vai acontecendo. Caracterizar as glândulas do aparelho reprodutor masculino, que é bem interessante estudar isso, e compreender o mecanismo hormonal masculino, ok? Então vamos lá. Tem esta imagem aqui para vocês do aparelho reprodutor masculino. Só que na verdade aqui tem um aparelho como um todo, né? Então eu tenho partes da coluna aqui aparecendo, o reto, o seco e assim por diante, tá bom? Vamos começar aqui pelo número 1. Então eu tenho aqui a bexiga. Então ela vai se encontrar neste ponto grandão aqui, galera, ó. A bexiga ela vai estar bem acima de todos os outros órgãos que compõem esse sistema genital masculino, tá? Diferentemente do da mulher, aliás, diferentemente, assim como o da mulher, a bexiga, ela não propriamente dita está participando do sistema reprodutor, tá? Por quê? Ela não participa da produção de espermatozoide, ela não participa da ejaculação, ela não participa da ereção. Então são processos que ela não vai estar ajudando muito, digamos assim. Porém, ela está ligada ao canal uretral, que é o canal que vai suceder aqui, ó,
pela, que no caso aqui nós vamos ter o número 7, abertura uretral, que é o canal, né, da uretra onde a urina vai passar. E é o mesmo canal que também passa os espermatozoides, ok? Eu não vou ler tudo isso aqui, porque logo a gente vai estar falando de todos eles aqui, tá? Mas aí eu tenho aqui, ó, o número 2, que é o osso púbico, o número 3, né, que vai ser o pênis. Aí eu tenho aqui o corpo cavernoso, a glande, assim por diante, a gente já vai conhecer um por um, tá? O que nós precisamos saber agora de princípio é as partes principais que compõem o sistema masculino. Então, vou citar aqui para vocês. Testículo, que é essa gônada produtora do espermatozoide. Acima do testículo eu tenho essa glândulazinha aqui, ó, que vai ser o número 16, que é o epidídimo. Tá aqui, ó. Tá? No epidídimo ele vai se ligar a um canal chamado de ducto deferente, que é esse longo aqui que está aqui, ó, de número 15, vaso deferente, mas a gente chama de ducto mesmo, tá? Então esse ducto deferente. Aí eu tenho uma bexiga aqui em cima, a próstata logo aqui abaixo, tá? E as vesículas seminais, que eu vou ter a próstata e a glândula bulboretral, ok? Aliás, desculpa. Aqui eu tenho esse glândula, eu tenho a próstata, e aqui eu vou ter a glândula bulboretral. O canal da uretra, né, que passa por dentro do pênis. O canal cavernoso do pênis, que é onde vai se enrijecer de sangue para que o pênis fique ereto no momento da ereção, no momento da excitação. Esse couro que compreende todo o pênis, que a gente usa para fazer o esfolamento do pênis quando vai urinar ou para outras situações, nós chamamos isso de prepúcio, né? E aqui, que a gente conhece por cabeça do pênis, nós temos o que nós chamamos de glande. Não é glande com R, tá? Deixa eu caçar aqui onde que tá. Aqui, ó, glande com L, tá bom? Vamos lá. Então vamos conhecer agora, lendo mesmo, tá? Aqui para agilizar o processo, as partes principais. Então olha só, eu tenho aqui a estrutura e também as funções. Pênis é o órgão copulador, ou seja, o que vai introduzir a vagina feminina. Em seu interior há 3 tipos de tecido erétil. 2 corpos cavernosos, localizados lateralmente ao pênis, e um corpo esponjoso localizado medialmente ao redor da uretra. Esses corpos esponjosos e cavernosos, eles são interessantes para que haja penetração do sangue, a injeção desse sangue para que o pênis consiga ficar ereto, tá? A glande peniana, que é o que nós conhecemos por cabeça do pênis, é uma estrutura sensitiva, né, à estimulação sexual, e ela é protegida por uma pele que nós vamos chamar aí de prepúcio, né? Que é essa pele que a gente estava falando agora há pouco, de fazer o esfolamento do pênis e vice-versa. Localizada na parte superior do pênis. O escroto, né, é uma bolsa de pele que ela vai estar entre as coxas do homem, e dentro deste escroto vai estar ali o testículo. Então o escroto é uma bolsa protetora, né, que vai revestir e fazer a proteção do testículo, tá bom? Que a gente sempre tá chamando o testículo de gônada masculino, ok? Testículos são constituídos por milhares de tubos muito finos dentro dele, enovelados, e também tubos seminíferos, tá? Que são produtores, né, aí, dos espermatozoides. Funículo espermático é uma estrutura que contém aí os vasos condutores deferentes, nervos e vasos sanguíneos que segue aí, né, do abdômen até os testículos. Ductus deferente vai ser por onde vai passar os espermatozoides, então ele vai se direcionar do epidídimo, que fica acima do testículo, até seguir para o canal da uretra, passando ali por cima da bexiga, tá bom? Média em cerca de 45 centímetros de comprimento, e eles contornam a bexiga urinária.
Glândulas seminais, né? Então são localizadas atrás da bexiga, tá? Da bexiga urinária, e são responsáveis pela produção e secreção viscosa. Então aqui a gente já vai entrar no termo. O que é espermatozoide e o que é esperma? Então vamos lá. Espermatozoide, esperma e sêmen são coisas totalmente diferentes, tá, galera? Espermatozoide é o gameta masculino responsável pela fecundação e reprodução. O esperma são líquidos fluidos, é uma secreção totalmente viscosa liberada por essas glândulas, bulbo uretrais e próstata, para que haja lubrificação e a quebra de acidez para o espermatozoide. Quebra de acidez, como assim? Certo. Então ele vai proteger por aquele muco o espermatozoide, para que o espermatozoide, quando estiver dentro do interior vaginal, ele consiga fazer a sua passagem tranquilamente, por causa que, se ele entrar sem essa proteção, o pH vaginal ele é muito ácido. Ele pode ocasionar, ele não pode ocasionar, ele vai ocasionar a morte do espermatozoide, tá? A próstata, ela já é uma glândula com cerca de 4 centímetros de diâmetro, tem um formato de uma pera, tá? Ela vai ficar sempre abaixo da bexiga urinária e a sua secreção prostática, ela constitui de 15 até 30% do esperma, tá bom? É lançada na uretra e também no ducto ejaculatório através de uma série de pequenos canais. Glândula bulbouretral, elas são estruturas localizadas também embaixo da bexiga, né? No caso aqui, desculpa, debaixo da próstata, e também faz o seu desembocamento, né, por pequenos canais até chegar na uretra, tá? Essa glândula, elas produzem líquido que constitui para a limpeza e também no canal da uretra, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer o canal da limpeza da uretra, nem sempre a gente está limpando isso com urina. Geralmente se limpa com os fluidos que liberam pelas glândulas bulbouretrais para fazer a limpeza do canal da uretra, a limpeza dos ductos e assim por diante. O epidídimo é um tubo espermático, espiralado, aliás, originado através... 1, 2, 3, voltando. O epidídimo, ele é um tubo, né, espiralado, ele vai ficar acima do testículo ali, em cima da gônada masculina, e é onde os espermatozoides vão sofrer o seu amadurecimento, né? Sofrer não, vai ser um favorecimento, né? Então ele nasce no testículo, na gônada masculina, e vai para o epidídimo amadurecer. Somente quando ele amadurece é aquele que segue o canal dos ductos deferentes. A uretra, por sua vez, é um tubo com dupla finalidade, tá? Então ele vai passar aqui tanto a condução do sêmen, né, já propriamente dito, quanto da urina para fora do corpo, tá? Então eu tenho aqui um esquema básico de um testículo. Então olha só, essa partezinha que vocês estão vendo aqui em cima, os nomes estão em inglês, não ajuda muito, mas enfim. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, constitui o epidídimo. Então eu tenho o epidídimo aqui. Logo ao final do epidídimo eu vou ter a saída do ducto deferente aqui, do canal deferente. Aqui abaixo do epidídimo eu vou ter a gônada, que é o testículo. Dentro da gônada, estão vendo essas divisões aqui, que parece como se fosse uma laranjinha cortada, certo? Isso aqui são os vasos produtores do espermatozoide, né? Então a gente chama isso aqui de ductos seminíferos, tá? Então são ductos seminais, eles vão produzir a parte seminal do sistema. E aqui dentro, ó, eu vou ter vários tubos que vai promover o amadurecimento do espermatozoide. Então ele vai nascer aqui e vai ser amadurecido aqui. Então vamos pegar um pequeno novelo desse, dos tubos seminíferos, e vamos cortar. Pô, então aqui nós estamos vendo ele já por um outro ângulo, né? Então a gente estava com ele assim, a gente cortou, agora a gente está olhando ele viradinho, certo? Essas células aqui, que estão logo no final aqui, são as células onde vai estar sofrendo as meioses, produzindo células N, produzindo células com 23 cromossomos,
certo? Então, as células de Torricelli, que nós chamamos aqui, elas vão começar a fazer essas secreções e produção do espermatozoide. Então, o espermatozoide começa a se produzir no que a gente chama de corpo celular, e depois ela passa aqui para o meio deste tubo, que é onde a gente chama de lúmen, né? A luz do tubo. Então, uma vez que eles conseguem se soltar do corpo celular, eles caem nesse tubo luminoso e vão em direção ao epidídimo. Então, eles vão seguir esses canais, até chegar aqui no tubo do epidídimo. Eles vão ficar lá em repouso por um tempo, sofrer o seu amadurecimento, e aí eles vão seguir a sua viagem aqui pelo ducto deferente até chegar no canal da uretra ali, certo? E aí ele vai sofrer o que nós chamamos de ejaculação. Olha que legal, né? Puberdade. Então, olha só, o que é a puberdade? A puberdade nada mais é do que o processo que vai envolver tanto a parte hormonal, como crescimento, como mudanças corporais, que os jovens, né, vão sofrer, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Falando aqui da questão masculina, ela vai se suceder dos 10 anos, geralmente dura até os 19 anos. Tem algumas que são tardias, outras são mais precoces, né? Então a gente vê aí uma criança de 14 anos, que já parece propriamente dito um homem, já com barba e tudo, é porque já é o processo da puberdade precoce, ela é mais avançada, certo? Então o homem ele vai sofrer algumas mudanças desde a sua juventude, certo? Entre elas, crescimento de pelo pubiano, aumento da caixa torácica, aumento dos músculos costais, a voz engrossa, a barba cresce, pelos axilares também nascem, ao redor do peito ou na barriga, alguns casos não, que para mim são sortudos da vida, né? Quem dera eu nascer pelado. E aí, são pequenas mudanças, certo? E a questão hormonal, né? O homem começa a produzir mais hormônio, começa a produzir testosterona, começa a ter mais força. O homem começa, então, a produzir os gametas, os espermatozoides, e assim fazendo, então, a perpetuação da espécie, caso este venha a produzir um novo descendente, certo? Então, vamos lá. Poluição. Não é poluição, é poluição. Tá? Então, observa que eu não tenho um i aqui, ó. Poluição noturna. O que seria isso? Claro, eu vou estar falando aqui diretamente agora com os meninos, né? As meninas vão estar ouvindo esse vídeo, mas agora é diretamente com os meninos. Vocês já tiveram a sensação da bexiga estar cheia e vocês acordar com o pênis ereto? Sim, isso é super normal. Sim, isso acontece e é diário. Mas além da sua bexiga estar cheia, você já aconteceu de estar com a parte ali do lençol ou da sua cueca lubrificado. Porque durante a noite, durante o seu sono, não necessariamente você teve um sonho erótico ou um sonho que envolvesse sacanagem. E aí você acordou com uma lubrificação a mais, ou você viu que você ejaculou. Acontece? Acontece. Isso é ejaculação precoce? Não, isso não é ejaculação precoce. O nome que nós damos para isso é poluição noturna. Que geralmente o homem se excita durante o sono por algum motivo da sua ejaculação, aliás, do seu processo de sono ali, e acontece de fazer a poluição. Tá? Então trata-se de um fenômeno de ejaculação involuntária, ou seja, você não controla, ele é involuntário, que ocorre durante o sono nos adolescentes do sexo do tipo masculino. Desta forma, o sêmen que contém os espermatozoides é eliminado espontaneamente. A poluição costuma ser acompanhada, né, de sonhos que representam situações sexuais. Mas nem sempre é assim, tá? E é uma situação normal que ocorre na puberdade. Ok? Então é normal. Então olha só, eu tenho aqui um processo evolutivo da puberdade humana. Então observa quando criança, os garotinhos geralmente parecem uma ripa, né? Então são totalmente iguais, não tem formação torácica, não tem formação pélvica e assim por diante. Então as suas vozes são mais finas, seu sistema locomotor ele é um pouco mais diferenciado, seu sistema coordenador ele é um pouco mais déficit, né? E assim por diante. Não há pelos e aí vai. O pênis ainda continua um pouco atrofiado, depois ele começa a crescer normalmente.
E aí ele vai entrar no processo de puberdade dos 10, 12, 14, 16, 18 anos. E ele vai começar o aparecimento de pelos faciais, os axilares, os peitorais começam a se aumentar, as costas a aumentar um pouco de tamanho, os pelos do pubis, né, da área do pudendo, começa a crescer, nascer, o testículo começa a produzir espermatozoides e fazendo seu amadurecimento. O pênis também aumenta-se de tamanho ou de largura e assim por diante. A voz desse indivíduo cresce e os hormônios afloram, certo? E aqui eu tenho um indivíduo adulto, né? Que é o que nós já chamamos aí de fim da puberdade, tá? Então ele está totalmente já formado e não vai sofrer mais mudanças corporais. Né? Claro, mas o meu tio era magro e hoje ele tá bombadão. Tá, peraí. Isso não tem a ver com puberdade. Isso tem a ver porque ele foi lá, tomou bomba, comeu alimento demais, ou engordou demais, ou fez academia. E aí, enfim, não entra o caso. Certo? Isso não faz parte mais do crescimento evolutivo do homem. Masturbação. Isso é um tabu para muitos homens. Alguns até levam pelo lado esportivo, outros se envergonham. Mas, gente, isso é um processo normal do ser humano. É saudável, inclusive. E vocês não têm que ter vergonha. Os homens que se fazem masturbação não têm que ter vergonha. Tá? É um processo normal, é um processo de excitação. Então, a masturbação ela consiste por um processo de toque, né, nos órgãos genitais, onde o homem vai se dar uma sensação de prazer. Tá? E embora possa ocorrer masturbação na infância e na fase adulta, é na puberdade que geralmente essa prática ela costuma ser mais intensa, porque o homem está se descobrindo, ele ainda não conseguiu uma menininha para namorar, alguma coisa, e aí ele começa a se descobrir desta forma, e isso é super natural, e isso é super normal. Tá? Nos adolescentes do sexo masculino ocorre a ejaculação, ou seja, a expulsão do sêmen, né, de dentro para fora do corpo, que é um líquido que contém aí os espermatozoides. Tá bom? Acne juvenil. Devido à influência dos hormônios sexuais, as glândulas sebáceas produzem maior quantidade então de gordura. Esse aumento está associado à obstrução do folículo piloso, que é o folículo do nosso pelo, né? Originando aí cravos, certo? O acúmulo de gordura fornece então o desenvolvimento de bactéria, podendo surgir espinhas que inflamam. Na maior parte das vezes, o acne juvenil acaba por desaparecer com o tempo, quando a produção hormonal geralmente faz um equilíbrio, tá? Então aqui eu tenho um jovem, né? Não sei a idade dele, e ele está com algumas acnes e espinhas aqui aflorando na sua pele. A ejaculação, então, é um processo que vai através de estímulo, seja ele sexual ou manual, mecânico, que vai ocorrer a liberação dos espermatozoides. Então ele vai sair do testículo, passar. Já eu mostro isso na imagem. Então a ejaculação, ela propriamente dita, é o esperma sendo expulso, né, da extremidade da uretra e assim ele sendo eliminado para fora do corpo humano. Aproximadamente, numa ejaculação, ele libera-se em torno de 5 ml de fluido, né, de líquido, e contém cerca de 350 milhões de espermatozoides. Nossa, é muita coisa? Sim, é muita coisa. E agora vocês imaginam, a mulher libera somente um, e 300 milhões vão competir para um apenas conseguir entrar dentro ali da célula feminina e fazer o que nós chamamos de fecundação. Olha que louco, né? Então eu tenho aqui, né, um desenho. Esse desenho ele não é real, tá, galera? E aí ele está mostrando aqui os espermatozoides e sua cauda e assim por diante, tá bom? Acho que todo mundo conhece o desenho de espermatozoides nessa idade que vocês já estão. Eu tenho aqui um esquema interno do espermatozoide, agora a gente vai estar dando uma olhadinha nele com a imagem ampliada. Vamos lá. Ok, então olha só. Eu tenho aqui o acrosoma. O acrosoma não envolve toda a cabeça do espermatozoide, ela geralmente é essa região posterior aqui. Dentro do acrosoma,
eu tenho enzimas catalisadoras que vão ser liberadas no processo da penetração do óvulo. Então ele manda essa informação, não sei se vocês estão vendo direitinho aqui na câmera. O espermatozoide chega aqui, coloca-se o acrosoma, que é a pontinha da cabeça do espermatozoide. Ele libera essa função catalisadora, promovendo a abertura, e aí ele faz a passagem da cabeça para dentro. O flagelo, que é essa cauda aqui que vocês estão vendo, ele fica para fora, tá? Ele não adentra na célula, não. E aí, quando ela fecha toda a célula. Ela desencadeia uma reação em cadeia onde somente este vai conseguir passar. Se porventura 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 conseguir entrar, o primeiro que fecundar é o que conta. Ah, então acontece de entrar mais? Sim, acontece de entrar mais. Só que vai chegar um que vai entrar em contato com a parte gametótica da mulher e vai fundir os materiais genéticos. E aí pronto. Nenhum mais consegue fazer isso. Ah, mas e os gêmeos? Calma, a gente vai chegar nos gêmeos lá pra frente, tá? Então eu tenho aqui, ó, a cabeça do pênis como um todo, essa partezinha aqui. Essa parte da ponta aqui é o acrosoma. Essa seta tá no lugar errado, tá? É porque ela é aqui nessa região aqui, ó. Tenho aqui o núcleo da cabeça do espermatozoide, a membrana plasmática, essa parte amarela, e aqui o material genético. Isso aqui é o corpo locomotor do espermatozoide, né? É o que nós chamamos de flagelo do espermatozoide, é a cauda dele, tá bom? Então aqui de novo eu tenho uma região, ó, mostrando, tá? Essa aqui é uma imagem agora mais avançada, né, do corte. Então o acrosoma aqui em cima, material genético aqui, tudo isso aqui é a cabeça do espermatozoide e a membrana plasmática e o corpo locomotor dele, que é o flagelo. Ok. Ah, mas tem um monte de nome aí. Não, a gente não precisa falar deles agora. O aparelho reprodutor masculino, então, a gente vai resumir nesta imagem aqui. Deixa eu aumentar ela. Então vamos lá, gente. Nesta imagem eu quero que vocês entendam onde nasce o espermatozoide, no processo de ejaculação, por onde ele vai seguir todo o seu trajeto para poder chegar na saída e assim penetrar na vagina feminina. Então olha só, vamos começar aqui. Essa bolsa aqui é o escroto, que é o que nós chamamos de saco, mas não, a gente não vai parar de chamar de saco. O escroto masculino é essa bolsa que reveste a gônada masculina. O que é a gônada? Isso, o testículo, que é esta partezinha aqui esbranquiçada. Dentro do testículo eu tenho túbulos seminíferos, aonde dentro desses túbulos seminíferos eu tenho células chamadas de torres células que vão produzir através de meiose, ou seja, mitose, célula 2N se produz em célula 2N, 42 cromossomos. Essa célula filha, aliás, essa célula mãe produz células filhas, gerando 4 aí no final, a gente já falou isso numa outra aula, aliás, no segundo bimestre, e aí ela vai produzir por meiose células do tipo 2N, célula com 23 cromossomos, tá bom? Essas células vão ser produzidas aqui dentro, nós chamamos isso de espermátides, tá? Então não são espermatozoides ainda, são espermátides do tipo 1 e do tipo 2. Elas vão sofrer mutações, né, mitoses aí de crescimento celular, e vão vir aqui para essa outra partezinha aqui, que fica em cima do testículo, ó, que nós chamamos de epidídimo, certo? O epidídimo, ele é o local de amadurecimento deste espermatozoide. Então, quando o espermatozoide amadurecer aqui, ele vai, por um estímulo, se seguir neste ducto aqui, que nós chamamos de ducto deferente, tá? O ducto deferente vai passar rodeando-se aqui a próstata. Ok, agora vocês vejam aqui, ó, que eu tenho um canal vindo para esta bola aqui e um canal vindo para esta bola de cá. Então vamos lá. Esta bola que eu estou falando aqui é a bexiga. Tá? A bexiga ela tem este canal que a gente chama de canal da uretra, que vai se suceder desde a saída da bexiga, passando pelo corpo esponjoso e cavernoso do pênis e chegando aqui à glande do pênis, que é a cabeça. E promovendo assim a saída deste canal. O ducto deferente, ele passou aqui a rodeando a bexiga e
finalizou aqui. Nesta finalização eu tenho as glândulas seminais aqui, bulbo uretral. Não, aliás, as glândulas seminíferas aqui. Esta glândula seminífera tem vários canaizinhos aqui, ó, de passagem que elas vão se ligar até chegar aqui no canal da uretra, certo? E aí aqui, esta bolinha aqui, eu tenho a glândula bulbo-uretral que vai liberar fluidos para a limpeza deste canal. A próstata vai liberar fluidos para a composição do sêmen. Então tudo é formado aqui, galera, ó. Aqui só vem os espermatozoides. Os espermatozoides nascem, amadurecem, se seguem por aqui e param. E aí as glândulas seminais começam a rodear esse espermatozoide com este lubrificante, com este sêmen anti-pH. As próstatas também liberam suas partes seminais, líquidos seminais, e acoplam o que nós chamamos de sêmen. E aí ele está pronto para seguir viagem. Por um estímulo da ejaculação, que é um estímulo sexual, o cara vai sentir o momento do prazer, do ápice do prazer, e vai sofrer o que nós chamamos de ejaculação. Então tudo isso se fundiu e sai aqui pelo canal da uretra. Então o canal da bexiga se fecha e somente o espermatozoide passa aqui. E aí promoveu a saída. Quando este canal se desligar, aí a bexiga, se estiver cheia para este caso, ela volta a abrir para o canal da bexiga e assim sai a uretra. Ah, mas então toda essa outra parte, isso não envolve o sistema genitor masculino, para sistema reprodutor, certo? Então isso aqui é o ânus do indivíduo. Eu tenho aqui o ânus, tá? O seco, o que é o seco? É a passagem aqui do ânus para o sistema para o intestino grosso do ser humano, tá? Mas na verdade não é daqui para lá, né? A gente conta deste sentido para cá, tá? Que aqui é o orifício de saída, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Tem uma atividadezinha aqui, mas eu vou passar lá no portal para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o sistema genital masculino. E segue aí na próxima aula que a gente vai estar falando do sistema genital masculino, que é muito interessante. Porém, é o mais complexo. A gente vai falar igual a gente falou aqui do sistema genital masculino, e aí a gente vai começar com a menstruação, com a ovulação, e aí entra a coisa mais difícil, tá? O sistema reprodutor masculino ele é muito importante, mas o feminino se torna mais importante ainda, até porque ele é mais complexo, tá bom? Então, beijos e abraços a todos e fiquem todos com Deus.